Olá, tudo bem com você? Que alegria poder te encontrar mais uma vez. Eu tenho certeza que a sua noite vai ficar ainda mais especial depois da nossa conversa de hoje. Aqui no Identidade você conhece histórias reais, marcadas por desafios, lágrimas, mas também pela esperança de um Deus que nunca se esquece de nós. Hoje você vai conhecer a história da Karen Silva. Vamos conversar sobre coragem, fé e superação. A Karen recebeu um diagnóstico de câncer de mama e viu a sua vida mudar completamente. Mas em meio ao medo e à dor, ela encontrou forças em Deus e no amor da sua família. Em cada etapa, a Karen experimentou o cuidado de Deus e decidiu não perguntar por quê, mas confiar que Deus lhe daria forças para vencer todas as batalhas. No próximo bloco, você vai conhecer mais sobre essa história de fé e esperança. Vamos para um rápido intervalo e o Identidade volta já. Algumas notícias chegam para mudar completamente o rumo da nossa vida. A Karen recebeu um diagnóstico difícil, câncer de mama. Foram dias de medo, angústia e lágrimas. Porém, a Karen nunca deixou de acreditar que Deus estava cuidando dela. Mesmo com seu coração apertado e com as incertezas do tratamento, ela escolheu confiar e entregar tudo nas mãos de Deus. A história da Karen, acima de tudo, é uma história de coragem, fé e esperança. A Karen experimentou o cuidado de Deus e decidiu não desistir. E hoje ela compartilha com a gente toda a sua trajetória. Olá, Karen, é um prazer conversar com você. Seja muito bem-vinda aqui ao Identidade. Olá, Gabriela, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui contando um pouco sobre a bondade de Deus na minha vida. Karen, você já tinha feito um acompanhamento médico por causa de um nódulo no passado, né? Como é que foi perceber que algo poderia estar diferente? Eu fiz o acompanhamento em 2018, né? Eu fiz um procedimento em 2018 para tirar um nódulo benigno na mama esquerda. E a gente sempre faz, e desde então eu mantive esse acompanhamento com o mastologista anualmente. A gente não acredita que esse diagnóstico um dia vai chegar para a gente. A gente acompanha histórias e a gente não acredita que isso vai chegar perto da gente. Então, para mim, quando eu senti esse primeiro nódulo na mama direita, já foi um susto muito grande. E você fez vários exames, né? O que você sentiu quando recebeu a primeira indicação de que poderia ser câncer? A gente perde o chão, Gabriela. É muito triste a gente não ter controle. A gente realmente não tem controle da nossa vida. A gente não tem como decidir as coisas, fazer planos, porque não somos nós que decidimos, né, o futuro da nossa vida. E a partir daquele momento que eu recebi esse diagnóstico, eu já pensei, Senhor, como vai ser? O que vai acontecer? Os meus filhos, né, a gente sempre tem esse medo de não vê-los crescer, de não acompanhar o crescimento, de não acompanhar, a formação, o casamento, os netos. Então, é esse medo que chega para a gente quando a gente recebe um possível diagnóstico, né? Porque até então eu ainda não sabia. Mas quando a gente começa a investigar, a gente começa a ver, o medo já começa nesse momento. E tudo isso aconteceu, Karen, em uma época ali de fim de ano, né? Aniversários em família. Como é que foi guardar essa notícia no coração durante aí alguns dias? Na realidade, ela começou, né, no meio, digamos assim, ali em setembro. Então, a vida continuou, né? Eu continuei vivendo, eu continuei trabalhando. é, Foi chegando as datas festivas, e em conversa com a minha mãe, chegando às férias, eu descobri também que o meu primo estava em tratamento, de câncer. Ele estava tratando um câncer de próstata. E eu
quando a minha mãe me contou e eu já estava investigando, eu precisava ficar calada porque eu ainda não tinha, né, um diagnóstico completo, eu não tinha certeza ainda e eu não queria assustar ninguém nesse momento. Então, nós chegamos nas férias, nós começamos os exames todos e quando realmente eu tive o diagnóstico, foi que eu contei para minha mãe, contei para os meus filhos e contei para os meus sogros. Em algum momento eu já havia sinalizado para os meus irmãos que eu estava investigando e dessa possibilidade enquanto eu estava ali nas férias com eles. E qual foi a sua reação quando você recebeu de fato o resultado ali da biópsia confirmando o câncer? Você ainda estava ali em período de férias com a família? Como é que isso aconteceu? Qual foi a sua reação? Estávamos, e eu me recordo exatamente onde eu estava, porque com as facilidades que a gente tem hoje, a gente pega o resultado do exame pela internet, né? Nós havíamos saído alguns dias com os meus sogros e os meus filhos e o meu marido para casa no litoral, e eu estava no mercado. Quando eu abri o resultado pela internet, porque a gente fica com aquela ansiedade, né? Então, o resultado sai no dia 2, o resultado sai no dia 3, mas eu de minuto em minuto eu estava ali conectando e vendo se já tinha o resultado. E eu recebi o resultado, eu estava no mercado. É desolador, eu vou contar para você que realmente nós tiramos 3 dias na praia. Eu fiquei os 3 dias no quarto. E não foi nesse momento que nós contamos para o meu sogro, porque eu só chorava e eu não sabia. Porque esse primeiro impacto, a gente fica sem reação, a gente fica sem saber o que fazer, como vai ser. Eu estava de férias e eu não queria esperar chegar de férias na cidade onde eu moro para que começasse, né, a questão do tratamento. Então, é um momento que passa tudo na cabeça. Como vai ser? Eu vou sobreviver? Vai dar certo? O que que vai acontecer com os meus filhos? Então, eu fiquei, os 2 ou 3 dias que nós ficamos no litoral, eu fiquei no quarto. Só pensando, chorando, eu não saía, não saía para fazer nada com os meus filhos nem com meus sogros. Eu fiquei trancada no quarto. E eu imagino que deva ter sido muito difícil compartilhar essa notícia com eles, né, com a sua família. Como é que você fez isso? Como é que você lidou com essa situação? Sim, eu contei em momentos, foram em 3 momentos, né? Primeiro eu contei para minha mãe, eu não lembro a ordem de quem eu contei, mas eu contei para minha mãe, para os meus filhos e para os meus sogros em momentos separados, né? Cada um reage de um jeito. é, Minha mãe, super forte, falou: Aline, vai dar certo. Meu nome é Karen Aline, então por isso que dentro de casa os mais próximos me chamam de Aline. E ela falou assim: vamos lutar, vamos vencer, vai dar certo, forte. Meus filhos, eu lembro que eles choram, né? Criança, na época eles tinham. Foi em 2023, então tinham 13, 12, 11 anos. É mais difícil para a criança também porque não entende todo o processo, tudo que vem pela frente. E nós tínhamos um combinado entre meu marido e eu que nós sempre falaríamos a verdade, explicaríamos todos os processos pelo qual eu passaria, para que eles ficassem ficassem cientes do que estava acontecendo. Então, em nenhum momento nós, né, decidimos esconder nada, contamos tudo, como seria, o que poderia, né, acontecer em cada processo, para que eles também pudessem ficar cientes ali e talvez, né, ajudar, colaborar. Mas, claro, todos choram, a gente fica com medo, porque é muita angústia. Não é receber um diagnóstico de câncer, não é a mesma coisa que você receber, tô gripada, estou com dengue. Dengue talvez, né, é um pouco mais, é também um pouco mais, que a gente tem que ter pouco mais de atenção. Mas o câncer é um comentário que eu sempre falo com a minha mãe. Eu falei: mãe, eu não vou conseguir ficar mais tranquila para o resto da minha vida, porque ele sempre vai assombrar a gente. A cada exame, a gente sempre fica com aquela expectativa de como vai ser o resultado, se o resultado vai ser bom, se não vai ter algum outro problema, algum outro avanço.
Por mais que a gente confie em Deus, a gente sabe, mas o medo, ele está ali. E eu acredito que o medo, ele faz parte, ele é saudável até certo ponto, porque ele nos ajuda, né, a nos proteger, a nos cuidar mais, para que talvez não volte. É verdade, você falou uma coisa sábia aí, né? Agora, durante o tratamento, você passou por várias dificuldades além da quimioterapia, né? Você teve infecções, você teve Covid, você teve dengue. Onde que você encontrou forças para continuar? Gabriela, eu sempre comento, algumas pessoas vêm falar comigo, né, sobre o processo, sobre o tratamento. E eu não consigo imaginar como a gente passa por esse processo sem Deus, sem uma força maior, porque a força vem de Deus. E assim, na primeira sessão de quimioterapia, eu já fiquei na primeira semana um pouco debilitada. Precisei retornar ao hospital, inclusive, e nesse momento eu descobri que eu estava com dengue. Dengue não, desculpa, Covid. O primeiro diagnóstico foi Covid. Então eu já fiquei nessa primeira semana um pouco mais debilitada. E, é, e assim, eu, no decorrer do tratamento e no início do tratamento, eu já preferi me precaver de algumas coisas, assim. Então, né, por exemplo, quando o meu cabelo caiu, quando o cabelo começou a cair, que eu raspei o cabelo, eu já tinha lenços em casa. Então, para me preparar para esse momento, para eu não sofrer, porque isso para mim foi uma das partes mais dolorosas, digamos assim, do tratamento, porque nós mulheres temos essa questão da vaidade, né? E o cabelo é a moldura do nosso rosto. Então eu precisava me precaver em alguns momentos. Por exemplo, grupos, eu entrei em grupos de Oncosisters para que eu pudesse receber informações e ver o que estava acontecendo com as outras pessoas. Mas quando a gente entra nesses grupos e a gente começa a ver, a gente começa a perceber que cada um reage de um jeito. E no início eu comecei a ficar desesperada. Eu falei, Senhor, tudo isso vai acontecer comigo. Não é possível. Como eu vou sobreviver? E eu ficava com medo. Eu falei, Fabiano, o meu marido, eu falei, olha o que está acontecendo com essa pessoa, olha o que está acontecendo com essa outra paciente. Eu falava Oncosister, porque o nome do grupo era Oncosisters. Então, e dali, e nesse momento, né, que eu comecei a perceber algumas coisas que aconteciam com outras e não aconteciam comigo, eu falei assim, eu não posso ver o outro e tomar isso para mim. Isso não vai acontecer comigo, porque cada um reage de um jeito, e a gente sabe isso. Cada corpo reage de um jeito ao tratamento, e eu vi isso nitidamente durante o tratamento. Então, o que que eu resolvi? Eu falei, eu vou me apegar a Deus. E Deus vai ser a minha força e eu vou confiar nele. O que eu tiver que passar, eu vou passar. Mas a única coisa que eu pedia para Deus era: Senhor, me dá forças, me dá capacidade, porque eu sei, se o Senhor me deu esse cargo, me deu essa doença, eu vou conseguir passar por ela, né? O Senhor não dá cargo maior para gente, Ele não dá um peso maior para gente do que a gente pode carregar. Uhum. E eu resolvi me apegar a isso, eu resolvi me apegar às promessas de Deus. Eu resolvi acreditar que Deus estaria comigo todos os dias até o final e que qualquer coisa que viesse a acontecer comigo, qualquer doença, qualquer impeditivo que eu tivesse no meio do tratamento, Deus estaria comigo e eu Uhum. sei que Ele estaria provendo uma resolução adiante. Eu tive o Covid, eu tive dengue, eu tive neutropenia febril, eu fiquei internada por 4 dias também com a imunidade muito baixa. E eu tive infecções urinárias, eu tive Covid também no final do ano do tratamento. Então, a única coisa que eu fiz foi me apegar a Deus. Eu falei, só Deus para conseguir vencer e só Deus para me fazer sair dessa. É verdade, é só ele mesmo que pode dar essa força, né, que a gente precisa para enfrentar aí os desafios, os crisóis da vida.
Agora, a Karen conta o restante dessa história de coragem, de fé, de superação no próximo bloco, viu? E enquanto a gente vai para o intervalo, eu quero que você conheça a revista Esperança para Crianças, Rodrigo Silva em Descobrindo Tesouros. O Identidade volta já. Era uma vez um garoto curioso, um arqueólogo experiente e um camelo bem medroso. Na companhia desse trio, as crianças irão atravessar desertos, explorar cavernas e até visitar o Templo de Jerusalém. É isso mesmo. E eu vou embarcar nessa jornada com o Afonso, o nosso explorador mirim, e o Caleb, o nosso camelo que não é lá tão corajoso. E as crianças podem acompanhar essa aventura junto conosco através de um material que está incrível. Eu estou falando da nova revista Esperança, Rodrigo Silva em Descobrindo Tesouros. Um guia de estudos da Bíblia com histórias em quadrinhos, curiosidades e atividades que ensinam sobre a Bíblia de um jeito bem criativo. Peça já sua revista pelo WhatsApp 12 98244 4449. A maior aventura de todas é desvendar as verdades da Bíblia. Identidade de volta, hoje conhecendo um pouco mais sobre a história da Karen Aline Silva, ela que passou por um tratamento de câncer. Estava aqui contando pra gente no bloco anterior que ela teve ali em Deus a força que ela precisava para passar por tudo aquilo. Karen, você falou uma frase que me chamou a atenção ali, né? Você falou, minha mãe sempre fala isso pra mim, que Deus nunca dá cruz maior do que a gente pode suportar. Eu creio que não foi ele que deu o câncer para você, né? Nesse mundo de pecado, infelizmente, a gente tem aí muitas doenças. Mas ele permitiu porque sabia que você teria forças nele, como você comentou, né? E você, inclusive, precisou ser forte também pelo seu marido, pelos seus filhos. Como é que foi esse papel de cuidar deles, mesmo estando em tratamento? É a família, né? É aquela coisa da mãe, da mulher. Então, eu precisava ser forte por eles. No primeiro momento, quando nós recebemos o diagnóstico, eu lembro que até, né, as primeiras noites ali, sozinhas, meu marido e eu, nós chorávamos, né? Eu chorava mais, né? Óbvio. Mas a primeira vez que o meu marido chorou, eu vi o meu marido chorando numa noite, eu falei assim: opa, eu preciso ser forte. Eu preciso ser forte por eles, porque eu precisava cuidar deles e eu precisava que eles também acreditassem que eu ia ficar bem. Então, foi naquele momento que eu vi o meu marido chorando, naquele início de incerteza, que eu decidi, né, que eu vou lutar, eu vou ser forte e eu não vou me render. E eu me conhecia, eu me conheço, e eu sei que se eu desse força, se eu permitisse que a doença tomasse conta de mim, eu ia me render e isso ia influenciar no meu lar, porque a gente sabe que o humor da mãe, da mãe né, dona do lar, né, isso influencia no lar. Não, se a gente acorda às vezes de mau humor, se a gente acorda triste, se a gente acorda chateada, o clima fica, né, tenso, fica triste. Mas se a gente tá bem, tá todo mundo bem e a gente consegue fazer todo mundo ficar bem. Então, assim, a partir daquele momento, eu falei, não, eu preciso ser forte pelo meu marido e pelos filhos e para que eles acreditem que a gente vai passar por essa. Porque é muito difícil a gente receber, né, esse diagnóstico. E eu decidi, na realidade, eu entendo, Gabriela, e eu, na minha experiência, tá, eu estou falando isso por mim, eu entendo que a gente tem escolha, a gente tem duas escolhas. Ou eu recebi um diagnóstico de câncer, ou eu vou ficar sofrendo, estou com câncer, estou com câncer, estou com câncer, vou ficar atirada no sofá, chorando, sofrendo, dando força para essa doença. Ou a gente pode escolher, não, eu estou com câncer, ok, o que a gente pode fazer? Né? O que a gente pode fazer? O que eu precisei fazer? O que eu posso fazer para ajudar nesse processo?
Então, na minha cabeça, o que eu podia fazer para ajudar nesse processo foi me agarrar a Deus. Eu me agarrei a Deus e eu fui sustentada, eu fui carregada por Deus nesse processo. Uhum. Eu não tenho palavras para agradecer, para falar o que Deus fez por mim em cada situação, em cada momento. Então, eu decidi me agarrar a Deus e eu decidi lutar. Eu decidi não render. Então, não me render. Eu continuei trabalhando. Em nenhum momento eu parei de trabalhar. Eu continuei fazendo as minhas atividades de casa. Eu continuei estudando. Eu lembro que no meio do ano do mês de 2024, que eu estava ali, foi até antes da cirurgia, eu terminei a minha segunda graduação online, EAD, né, que eu fiz. Então, eu decidi cuidar deles dessa forma, não me rendendo e continuando a vida, não como se nada tivesse acontecido, porque a gente via claramente o que estava acontecendo. Mas eu decidi lutar, eu decidi me agarrar a Deus e continuar a minha vida à medida que eu conseguisse, né, continuando todas as minhas atividades. Então, assim, no dia que eu cheguei da cirurgia, eu fiz a cirurgia na sexta e eu retornei para casa no sábado, à tarde. No domingo, eu já estava preparando a janta deles. Claro que todos ficaram doidos comigo, né? Porque a gente tinha algumas restrições, mas eu sabia que se eu me rendesse, se eu ficasse prostrada, porque eu não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, aquilo ia tomar conta de mim. Então eu decidi continuar a minha vida, continuar fazendo tudo o que eu fazia. Claro, tinha momentos que não dava, tudo bem. Eu estava um pouco mais debilitada por conta do tratamento, porque é um tratamento muito forte, né? Eu passei por todas as etapas. Eu passei pela etapa da quimioterapia, eu passei pela etapa da cirurgia, eu passei pela etapa da radioterapia. Então, tinha momentos que realmente eu não tinha como. Mas quando eu podia, eu estava ali presente, fazendo tudo que eu podia fazer. Agora, Karen, olhando para trás, né? O que passa pela sua mente? O que você quer lembrar de todo esse processo? Do cuidado de Deus. Do cuidado de Não Deus, né? tem, Emociona isso. desculpa. É porque assim, Deus é inacreditável o que ele pode fazer por nós. E a gente só precisa acreditar, a gente precisa confiar e a gente precisa entregar nas mãos de Deus. Teve alguns momentos assim muito ruins que eu guardo no meu coração, porque eu senti o cuidado de Deus nesses momentos, através de pessoas, através das músicas. Então, por exemplo, durante as quimioterapias, como eu falei no início, cada pessoa reage de um jeito. Então, por exemplo, tem pessoas que durante o tratamento da quimioterapia, elas ficam muito debilitadas depois da aplicação, né? Passam as semanas até a próxima aplicação muito debilitadas. Eu fiquei muito ruim durante a aplicação da medicação. Então, durante esses momentos, foram 16 sessões de quimioterapia. Durante esses momentos, nas primeiras 12 sessões, que são as quimioterapias brancas que a gente fala, a medicação ela é muito forte. E eu, por momentos, eu não conseguia nem falar. A minha língua enrolava, eu ficava muito sonolenta, totalmente debilitada naquele momento, com uma sensação no corpo, de incômodo no corpo, de ficar inquieta na cadeira. E o meu marido sempre esteve comigo durante esses momentos. E eu fiz, especialmente para esse momento do tratamento, para esse período que eu passei no ano passado, eu tinha uma playlist no Spotify com músicas que faziam significados para mim que tinham um significado especial para mim nesse momento, que me tranquilizavam, que diziam que Deus estaria comigo, que dizia que Deus era o Deus que cuidava de todos os detalhes. Então, eu tinha essa playlist especial. Nesses momentos de quimioterapia, é, eu, eu não conseguia, eu não conseguia parar na cadeira. Eu ficava inquieta na cadeira por conta
da medicação, do recebimento da medicação. Mas Eu Deus não conseguia falar. não te abandonou, né, Karen? Ele cuidou de você Não. até o fim para que você pudesse estar aqui hoje contando esse lindo testemunho de fé e de coragem. Então, muito obrigada por compartilhar essa história com a gente. Uma ótima noite. Tchau, tchau.